com eu. Oi, mundo! Hoje o nosso rolê é em Belém do Pará, com o nosso queridíssimo cantor, compositor, instrumentista, Rafael Veredas, que está trazendo muitas novidades. Rafael, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com a Hélia, já é uma parente para mim, já faz parte da família, né? Eu sempre digo que virou um ritual a gente fazer essas entrevistas, sempre que eu lanço alguma coisa. E a gente fica sempre muito feliz de certa forma, contribuir para a divulgação, para que todo mundo conheça o teu trabalho, porque é claro que é um trabalho que ainda vai amadurecer muito e eu quero estar aí coladinha vendo todo esse amadurecimento. Então, Rafael Veredas, o ritmo do mundo te sufoca? Égua da pergunta. Com certeza, né? A gente teve umas conversas, inclusive, antes dessa entrevista, né? Falando sobre como eu tenho o que chamam de memória de elefante, que é aquela coisa de lembrar muito dos detalhezinhos do mundo, né? E por lembrar disso, eu lembro também como é estar no meu corpo e como é lidar com a cidade, lidar com o clima, lidar com a destruição do nosso próprio mundo, né? E foi muito isso que eu abordei nesse álbum, né? Essa coisa do calor, sou uma pessoa muito calorenta, sou uma pessoa muito sentimental, tudo eu sinto muito, assim. Se é para ficar muito feliz, eu fico muito feliz, muito triste, eu fico muito triste, né? E o corpo não é diferente, então foi muito disso que saiu essa história desse álbum, né? E por falar em memória de elefante, quando foi que tu percebeste que o calor úmido de Belém não era só clima, mas que seria um ponto de partida para esse trabalho? Olha que interessante, eu lembro exatamente a época, né, porque eu morava na Marambaia, eu sempre pegava o Sacramento a Nazaré. Eu tenho a impressão de que mais ou menos de um ano para o outro eu fui percebendo uma coisa ficando muito estranha, assim, sabe? Eu fui percebendo a cidade ficando mais quente, aquilo estava fora do normal, né? E a gente que vive em Belém tem esse calor úmido, essa coisa sufocante, né? E aí, eu acho que foi mais ou menos ali. É estranho saber o ano exato, mas foi mais ou menos de 2021 para 2022, assim, que eu comecei a achar estranho, sabe? Aí eu tinha um cabelo longo na época, né? Eu falei, pô, vou cortar o cabelo, porque vai que é isso. Cortei, não adiantou. Continuava sentindo aquela coisa aí, falta de ar. E aí eu fui percebendo, na verdade, né? Que a cidade estava ficando mais quente de uma forma estranha, né? Uma coisa fora do normal, assim. O EP se chama Ofegante. O que te Uhum. tira o fôlego hoje? O ritmo do mundo ou o medo do futuro? As duas coisas, com certeza, né? A gente vive num mundo controlado por pessoas completamente insanas, a gente não sabe o rumo que vai dar, a gente não tem o poder nenhum, né, de mudar aquilo, mas como artistas a gente tem o poder de falar das nossas insatisfações, né? Então eu diria que essas duas coisas me despertam medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa, assim, tenho medo do futuro, tenho medo do presente, mas ao mesmo tempo esse medo ele batalha com a minha coragem de falar essas coisas, né? Então fica nesse duelo aí, eterno. Você foge do clichê de vamos cuidar de árvores. Como Uhum. protestar na música sem soar chato ou panfletário? Eu acredito que todos nós temos uma particularidade, uma coisa dentro de si. E a gente tem essa possibilidade de falar o que a gente sente. Eu acho que é aí que mora a beleza do mundo e a beleza do ser humano. Cada um, apesar de sentir as mesmas coisas, cada um manifesta aquilo de uma forma diferente, né? É aí que mora a beleza da arte, inclusive. Se eu falar da minha alegria, não vai ser a mesma coisa que um outro artista falar da alegria dele, né? E aí, eu acredito que a alternativa para a gente falar dessas coisas, sem ser panfletário, sem ser chatinho, por mais clichê que isso pareça, é escutar o que tem dentro de si mesmo, né? E ter eu acho que esse sangue para falar dessas coisas, né? Eu acredito que é por esse caminho. Na faixa Meninos da Fome, tu cantas que o nosso mundinho tá moído. Que realidade das ruas te inspirou a escrever essa linha?
Ah, tanto essa linha quanto essa música vem de uma coisa que sempre me parte o coração, né? Que é a pobreza. Eu acredito que foi uma coisa que eu nunca consegui lidar de uma forma muito fria. Sempre me desperta choro, sempre me desperta tristeza ver a desigualdade do mundo, né? Não tem como negar que eu também vim de uma família pobre que passou muitas coisas, então aquilo me toca num lugar muito sensível quando eu estou na rua e eu vejo um morador de rua, quando eu vejo uma moça passando fome, quando eu vejo todas essas coisas que a gente que anda pela cidade meio que se acostuma, mas no meu caso eu nunca consegui me acostumar com essas coisas, né? Eu acho que muito disso ficou impresso nessa música do Meninos da Fome, né? Que é peço muita guarnição, um prato de feijão para os meninos da fome e para as meninas da ilusão, né? E nessa música eu também acho esse refúgio no ato de cantar, no ato de compor, né? Que é meio que ali aquela formiguinha se sentindo, caramba, o que é que eu posso fazer isso tudo? O que eu posso fazer é cantar, é escrever o que eu estou vendo, né? Na tentativa de pelo menos mover alguns palitinhos, de fazer alguém pensar, de fazer alguém mudar alguma coisa. Das 8 músicas gravadas, 7 são 100% autorais. Mas em Até Outra Vez, tu divides a caneta com um parceiro de composição. Quem é esse parceiro e como foi o processo de criar a quatro mãos? Ah, esse parceiro é Paulinho Moura, um grande amigo, né, das antigas da música belenense, do choro, do samba. É uma pessoa que tem essa carga e que, particularmente, é um mestre para mim, uma pessoa que eu admiro muito dentro dessas sonoridades, né, dessa poesia. E eu escrevo muito junto com o Moura, assim, no sentido de que às vezes eu acordo, escrevo uma coisa e falo, não, não quero musicar isso, tem a cara do Moura. Eu mando para ele, às vezes ele faz em 10 minutos. Então, de tantas músicas, eu senti que essa, por alguma razão, poderia entrar, porque ela tem essa coisa de despedida, né? E não por acaso ela ficou como a última música do álbum, do Até Outra Vez. E é isso, uma composição, uma parceria junto com uma pessoa que é uma referência para mim. Inclusive, o processo dessa música foi muito bacana, porque o Moura, mesmo sem eu pedir, ele chamou toda a galera dele para o estúdio e, basicamente, ele chamou a banda inteira e a gente fez os arranjos todo mundo junto, né? Foi um ato de devoção da parte dele, eu achei muito bacana isso. Então, a música ficou com essa cara mesmo de Paulinho Moura, essa cara de choro, bem levado, bem sofrido, assim, curtido também, né? Eu gostei muito disso. Se deu de forma natural, uma correnteza, assim, sabe? Quem assina a direção musical do projeto e qual foi o maior desafio para amarrar a identidade sonora desse álbum? A direção musical fica comigo e com o Fred William, a gente dividiu praticamente tudo, 50%, né? Foram noites e noites sem sono, procurando alternativas, procurando sonoridades, arranjos e coisas. O maior desafio, na verdade, foi encontrar esse lugar comum diante de tantas sonoridades, porque eu sou uma pessoa que é inevitável isso. Eu escrevo de tudo, eu escrevo carimbó, às vezes eu escrevo já uma música, uma balada puxada para uma coisa que chamam de música americanizada, né? Mas eu não acho que é assim, enfim. Eu escrevo várias coisas, na verdade, samba, né? Então acredito que o maior desafio para criar essa identidade não foi achar músicas que falassem da temática, porque é uma coisa que eu falo muito, né? Essas críticas que eu faço. Mas sim achar, dentro de tantas composições, um núcleo, uma sonoridade, uma ordem que fizesse sentido, né? A ordem foi uma coisa que ficou sendo discutida comigo mesmo na minha cabeça durante muito tempo, né? Porque eu gosto particularmente desse liquidificador musical mesmo. Tipo assim, eu gosto quando eu tô ouvindo um álbum de algum artista e aí ele tá tocando, sei lá, um Ijexá, e do nada a faixa seguinte é um rock, sabe? Uma mudança brusca. Eu gosto dessas coisas, né? Então eu me propus a fazer isso nesse álbum também. Assim como o Veredas, mas eu acredito que o Veredas, que é o álbum anterior, ele ainda era muito mais tematizado do que esse. E esse foi mais porra louca assim mesmo, né? Tem o samba, depois uma balada, aí depois tem um folk, depois tem uma música mais psicodélica, como é o caso de Lampejo, né? Então eu me propus a abusar dessa diversidade mesmo. E esse foi o desafio. Eu acredito que o desafio maior foi achar essa ordem assim, né? Inclusive, falando nesse liquidificador, se eu não me engano, se a minha memória, né?
não estiver me pregando peças, nós tivemos, inclusive, um carimbó, nós temos um carimbó, não é? Tem um carimbó que se chama Vela Acesa, que foi uma homenagem ao bairro do meu coração, que eu não moro mais lá, mas é um lugar que continua no meu coração, que é a Marambaia, né? A Marambaia foi muito importante porque eu me criei lá. Vivi uma boa parte da minha adolescência, eu acredito que, contando assim por alto, foram uns 4 anos. Eu morava perto da feira, perto daquele cemitério de São Jorge. Então, muito do que eu descobri sobre a vida, das coisas belas, das coisas vis, foi literalmente caminhando por aqueles lugares, foi tomando uma naquelas ruas, sabe? Foi conversando com aqueles velhos que tinham histórias para contar. Então, eu tenho muito essa coisa de homenagear as coisas que fizeram parte da minha vida, sabe? Então, o simples ato de fazer uma música para a Feira da Marambaia, um carimbó para a Feira da Marambaia, para mim é muito significativo, para mim mesmo, sabe? Então, eu procurei falar das coisas que eu vivi, das moças que vendem panfletos, vendem não, que elas te oferecem produtos, né? Dos bêbados, tipo assim, de um bar que tá tocando rock, do lado tá tocando carimbó, dessa mistura doida de uma loja de produtos de matriz africana na frente de uma loja católica, desse rebuliço todo, sabe? Eu falei disso tudo nessa música. Enfim, que é o bairro do meu coração, né? Eu não tenho passado muito por lá, mas continua esse lugar muito especial ali. Vou deixar aqui registrado. Escutei todas as 8 músicas, mas Lampejo e o Carimbó, obviamente. Mas o Lampejo veio na frente. Foi uma música que me deixou assim, ai meu Deus, entendeu? Amei. Uhum. E sobre os músicos que te acompanham no estúdio? Quem é essa galera que bota energia de ofegante para rodar? Perfeito. Esse foi um álbum que, diferente do anterior, eu não escolhi uma banda base para fazer todas as músicas. Eu fui literalmente sentindo o que cada música pedia e o que a música ia pedindo, eu ia chamando as pessoas que eu sabia que iam dar conta daquilo, né? Foi um laboratório mesmo dentro do estúdio, assim. Então, por exemplo, Meninos da Fome foi uma música que eu chamei o pessoal do Fé no Batuque, que gravou aquela música da Feira do Açaí comigo, porque eu sabia que tinha um pouco mais a identidade dele. Chamei, por exemplo, Diego Xavier, que é um grande músico, né? Chamei Neto Melodia, chamei o Marquinhos Sorriso, que é um percussionista muito bom, que passou anos tocando lá no Rio de Janeiro, agora voltou para cá com toda essa carga do samba de lá, né? Enfim, Pensamento Mensageiro já foi uma música que eu chamei o Davi Amorim, que é um cara que eu sabia que ia dar conta daquelas coisas mais exageradas, mais psicodélicas que eu queria. Então, enfim, cada música foi um universo, por exemplo. No Carimbó, que é o Vela Acesa, eu chamei o Marcelino Santos, que é um querido amigo, né? Que a gente já passou por muitas coisas, toca muito juntos, né? E aí eu chamei ele para fazer toda a base desse carimbó, ele fez o banjo, fez a percussão, né? Foi um álbum que cada faixa eu acho que é um universo, cada faixa foi uma história como se fosse um universo mesmo, cada faixa do álbum. Inclusive, nesse EP, Paulo Moura, né? Entrou ali com baixo, entrou ali com não sei também se foi na mesma música que ele entrou lá com uma espanhola, uma guitarra espanhola, é assim que fala? Na verdade, o Moura, nesse choro, né, ele fez a baixaria, que a gente chama, que é a baixaria de 7 cordas, que é o que ele domina, na verdade, né? Mas ele também, de gaiato, tocou em outras músicas, por exemplo. Eu vi que ele poderia gravar uma baixaria na toada, num foguete. E aí eu falei para ele, bora experimentar. Eu sei que não é a tua praia gravar boi bumbá, mas eu acho que vai dar certo. A gente confiou nesse processo, arriscou mesmo, e eu particularmente gostei muito das linhas que ele fez de baixo, né, de baixaria, que é o violão de 7 cordas dentro da toada, assim como eu gostei muito do que ele fez no choro, né, que foi uma coisa que eu nem precisei botar o dedo, foi fluindo, assim. Povo do coro do EP Ofegante, tu chamou gente muito chique, como o Paulo Moreno, por exemplo. Me conta isso. O coro, na verdade, eu gosto de chamar amigos, eu sempre chamo amigos, porque eu acho que esse clima descontraído que fica no estúdio é muito mais interessante para o resultado final. Então a gente chega lá e começa a fazer piadas mesmo, começa a rir, e nisso as coisas vão se soltando naturalmente, né? Então eu chamei várias pessoas, eu acho que foram mais 5, teve o Paulo Moura, teve o Heitor Carvalho, né? Teve o Alexandre Joseph, teve o Matheus Moura, né? Foram 4 pessoas. O Matheus Moura, que é um músico que eu acho do caralho também. Gosto muito do trabalho dele, né? A gente troca figurinhas, conversa.
E aí, ele, inclusive, foi uma das pessoas que mais me encorajou a gravar essa música da Feira da Marambaia. Porque ele sempre falava: "Égua, essa música é muito boa, não sei o quê", ele demonstrava o carinho dele por essa música, né. Eu falei: "Égua, eu vou gravar essa música", inclusive chamei ele para fazer o coro, né, então foi essa troca, assim. Eu chamei amigos, eu sempre chamo amigos para fazer o coro, porque eu acho que é o melhor caminho, assim, né. Uma coisa muito importante também, a capa do álbum é o primeiro impacto visual do conceito. Qual é a história por trás da identidade visual e da capa de Ofegante? Ah, essa capa eu gostei muito dela também. Quem fez foi uma querida amiga que se chama Gabi Mauriti. Ela tem um trabalho muito bonito, já fez outras capas de outros artistas do norte, como Márcio Jardim, por exemplo, né, Tambores do Pacoval, vários álbuns que eu sou muito ligado assim. E antes de conhecer o trabalho dela, eu sabia que era a mesma pessoa que tinha feito essas capas desses vários álbuns. Eu falei: "Quem é essa pessoa, sabe?" Aí eu já tô namorando ela, assim, né, há mais ou menos uns 3 anos, basicamente, acompanhando o trabalho dela e falando: "Caramba, um dia eu quero fazer uma coisa assim". Até que chegou o momento, e aí eu estava pensando em qual seria a arte de Ofegante, eu falei: é a hora de entrar a Gabi Mauriti, né", porque eu já me sentia tão familiarizado com o trabalho dela, que eu basicamente só dei o mote, só falei o que eu pensei ao fazer o álbum e deixei ela completamente livre para fazer o que ela quisesse, porque eu confiei, eu sabia que ia sair um resultado simbólico, que foi aquela capa muito bela, que eu gostei muito também, eu me emocionei quando eu vi a primeira vez, foi um impacto, assim, né? Eu gostei demais. Um dia perguntei pra ela qual a flor mais bela do entardecer. E ela respondeu baixinho: rosa tem espinho, fere dá prazer. Foi então que eu percebi que aquela moça tinha olhos de desejo. Eu me agarrei com ela procurando algo maior que um lampejo. A feira da Marambaia é bonita, é uma beleza, bem com fronte ao cemitério, com a cor da natureza. Tem peixe de todo tipo, vem trazido da maré. Tem macaco de cheiro, roubando fruta do seu André. Tem tempero demais, tem cachaça também, tem a moça bonita vendendo o produto do mal e do bem, tem brega pra cá. Por que Ofegante? É porque eu gosto dessa coisa de uma palavra, né? Eu pretendo continuar com essa mania de todos os meus álbuns terem apenas uma palavra, porque eu gosto do desafio de achar uma palavra para sintetizar tudo, e eu também acho que para passar uma mensagem mais direta, a gente consegue com mais facilidade usando só uma palavra. E eu achei ofegante a palavra que mais resumia, porque não é só ofegante pelo calor, pelo aquecimento global, mas é ofegante pela pressa de falar, pela necessidade de falar, aquela coisa, sabe, quando tu fica verborrágico e fala tanto que vai ficando sem ar, e eu preciso falar, eu preciso dizer. E eu senti que esse álbum, ele tinha muito essa coisa de precisar dizer, eu estava agoniado para falar coisas, né? Eu estava insatisfeito e falando várias coisas, então achei ofegante muito interessante. E também é uma frase de uma música no foguete que eu falo, né? Ofegante é a nossa era, no foguete nos cabe toda a terra. Então, eu achei interessante pegar um fragmento de uma música e colocar como título do álbum também, porque é como quando a gente está lendo um livro, sabe? E aí, do nada, no meio do livro, a pessoa fala o título do livro e tu fala: "Caramba, é daqui que saiu". Foi tipo isso, né? Eu quis pegar um fragmento também e colocar como o título do álbum. Tu dizes que as tuas músicas românticas carregam uma insatisfação interna. É Uhum. impossível falar de amor e esquecer o que está acontecendo ao teu redor? Ah, para mim é impossível sim, uma coisa tem tudo a ver com a outra, né. Então, por exemplo, eu acho o pensamento mensageiro interessante, porque depois que eu gravei, depois que eu já estava no processo final de edição da música, eu percebi que eu, sei lá, estava falando da raiva do ônibus, sabe, tipo, bate o sino das 6 horas e o ônibus demora, então até essas coisas mais simples eu estava falando, que é eu até falei isso no show que eu dei Mania de Sonhar, eu perguntei: "Algum de vocês já passou por isso?", que todo mundo já passou por isso em Belém.
Tu deseja ir para algum lugar, tu quer ir em algum lugar, tu sabe o horário que o ônibus passa, mas tu chega lá e fica esperando que nem um idiota, sabe? Então, enfim. Até nessas músicas mais românticas, de alguma maneira, eu tô falando, reclamando de alguma coisa, é bem reclamão mesmo, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra, a insatisfação, o amor, né? Apesar de quando a gente está apaixonado, a gente entra assim num mundo encantado, mas eu acho que tudo tem uma ligação, assim, eu não consigo muito desvincular as coisas, não. Minha cabeça funciona de uma forma meio peculiar nesse sentido. Para o álbum nascer, tu tiveste que desapegar e deixar várias músicas de fora. Como foi fazer essa limpa para não quebrar o conceito do EP? Ah, foi um processo demorado e doloroso também, porque é muito difícil, né? A gente idealiza uma coisa antes de entrar no estúdio, antes de fazer um álbum, e aí depois a gente se pega com essa necessidade de tirar coisas, tirar instrumentos, tirar arranjos, e nos casos mais graves, até mesmo tirar músicas, né? Como nesse álbum que tiveram 2 músicas que foram tiradas, mas não porque eram músicas que eu não gostava, né? Porque eu senti que não faziam sentido no contexto do álbum, né? Por exemplo, Doce Luísa, que é uma música que eu tenho um carinho, que está gravada e eu pretendo lançar no momento futuro como um outro contexto, seja como single, seja no meio de outro álbum. Tem um outro shot que eu fiz também, que eu escrevi quando eu fui para Ourém, há uns anos atrás, enfim. Então, foram coisas que eu fui limando, de certa forma. E isso, eu acho que é um dos sinais da gente ter essa maturidade musical mesmo, essa maturidade com o conceito do trabalho, de não se prender às coisas, né? Senão a gente acaba sofrendo muito. E foi assim, na verdade, foi também um processo muito fluídico, assim, né? Eu fui sentindo, fui tirando coisas, fui colocando outras, e assim foi ficando do jeito que ficou. Tiveram músicas que tinham muitos instrumentos, por exemplo, Meninos da Fome, que tinha um leque de percussão gigante, e aí eu fui ouvindo tanto, e fui ouvindo as faixas separadas também da percussão, e eu senti que, na verdade, a música precisava do mínimo. Tirei um monte de violões, tirei um monte de instrumentos de percussão, de tantã, de um monte de coisas que tinha, e deixei aquele samba bem enxuto mesmo, sabe? O pandeiro, aí o cavaquinho, a baixaria, o violão, ficou aquela coisa bem que a gente chama de cozinha, né? Então, é um processo pessoal que aconteceu também, de ir tirando coisas e colocando coisas, né? Agora, uma pergunta que tem a ver, mas não tem a ver neste momento. Você é um artista dessa novíssima geração. Conta pra gente que quantas músicas tu já compuseste? Quantas estão engavetadas, aguardando aí uma oportunidade? Olha, tem uma coisa que eu não gosto de falar porque parece que eu tô me exibindo, mas eu escrevo muita música, eu escrevo música quase todo dia, é uma coisa que às vezes, tipo assim, é dia sim, dia não mesmo, e eu escrevo música todos os dias há muito tempo, assim, a coisa de 4 ou 5 anos, o que deve dar muitas músicas. Eu não sei quantas, e na verdade eu prefiro não contar, porque quando se trata de arte, eu não gosto dessa coisa de quantidade, eu não gosto de ficar, caramba, eu escrevi tantas músicas, sei lá, eu acho que a arte é uma coisa mais sobre qualidade do que sobre quantidade, né? Às vezes as músicas vêm para mim como uma forma de desabafo, sei lá, tristeza, chifre, qualquer coisa que eu passo, eu acabo compondo como uma forma de sobrevivência mesmo. Já em outras coisas, em outros contextos, eu escrevo mais pensando em atingir algum objetivo, né? Criticar alguma coisa, é, 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 provocar alguém ou algo, né? Algum assunto. Então, enfim, eu não sei quantas músicas eu tenho, vou armazenando no Drive, de vez em quando eu dou uma pesquisada, encontro algumas coisas antigas que me chamam a atenção. Às vezes são as coisas mais novas que me chamam a atenção, é muito de períodos, né? Mas uma coisa é certa, a música, ela não tem uma data de validade, né? Às vezes eu encontro canções que eu fiz há 4 anos atrás que dizem muito sobre o que eu estou sentindo hoje que eu não conseguiria escrever hoje exatamente aquilo, sabe? Então, eu acho essa relação muito interessante, né? É um processo de se afundar em mim mesmo, se afundar no meu próprio universo, né? E, enfim, a partir disso, descobrir coisas e ir separando as músicas. Agora, no momento de fazer um álbum, é aí que vem mesmo a coisa de escolher a dedo e separa 50 músicas, 50 viram 30, vira 20, vira 15, até que chega a 8 ou 10, sabe? Geralmente é assim. O bom disso é que a gente pode esperar trabalho novo sempre que
nos for permitido, É, né? com certeza. Sempre que tiver, como diz o ditado, faz-me rir, né? Faixas como Lampejo e Até Outra Vez são mais românticas, eróticas ou despedida. Uhum. Elas funcionam como respiro necessário no meio de tanta intensidade? Com certeza. Eu, inclusive, acho que essas são as duas músicas que mais fogem, né, dessa temática do álbum, né? E eu não coloquei elas ali por acaso. E essas duas músicas têm coisas interessantes. Lampejo, por exemplo, foi a minha primeira experiência tomando cogumelos. Tipo assim, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso. Eu tomei os cogumelos e aí no meio dessa viagem, né, eu escrevi essa música, eu idealizei, imaginei ela toda, escrevi ela e no momento que eu escrevi, eu sabia que em algum momento ela precisaria entrar no álbum, né? Porque ela tem essa coisa de ousada, de experimental. E nesse álbum eu pude usar muito mais desse experimentalismo que tem dentro de mim, né? Que são coisas que eu, no caso, vou criando muita coragem para fazer isso no estúdio. No primeiro álbum, que é o Veredas, eu fiz as coisas muito mais secas ali. Eu fiz só um coco, é só um coco, só um carimbó, não sei o quê, porque eu estava sentindo o terreno que eu estava entrando, que é o mercado fonográfico de alguma maneira, que é estar em estúdio. Mas depois de desvirginar essa experiência no estúdio, eu já me senti mais livre para experimentar essas coisas. Então usei muito reverb em Lampejo, foi uma música que é uma música que tem aquela coisa que parece que foi gravada numa garagem grande, né? Tem o eco e tudo mais. E guitarras distorcidas, né? Enfim, foi uma música que eu acho que foi o auge do experimentalismo dentro de todas as músicas que eu já lancei, tanto Lampejo quanto Pensamento Mensageiro, que, por exemplo, tem um solo de Teremin, que é um instrumento que eu sempre fui apaixonado, que é um tipo de indução. Eu nunca entendi muito bem como funciona aquilo. Parece mágica, parece bruxaria. É um instrumento que existe desde os anos 70, mas a gente usa a mão para controlar, no ar mesmo, sabe? E Lampejo que teve todas essas coisas, né? Já Até Outra Vez é interessante, porque é uma música de despedida, como se fosse, assim, o Até Mais, né, do álbum. E foi uma coisa, na verdade, que o eu lírico, ele iria se matar, na verdade, né? Então eu acho que isso vem muito dessa coisa pessoal, na verdade, de sentimentos antigos e adormecidos que eu tenho. Então, a certa manhã, eu acordei e falei, eu vou escrever essa música e vou matar esse cara do eu lírico para que em algum momento eu não chegue a me matar, entendeu? Foi mais ou menos uma coisa assim. Uma coisa bem dramática, bem Werther mesmo, mas é assim que funciona a composição para mim, né? Então, todas essas duas músicas, elas estão ali também por esses significados que elas têm para mim, né? A primeira viagem de cogumelos e a música como uma salvação da minha vida também, né? Interessante isso. A música sozinha não para o trem andando. O que você quer que as pessoas sintam quando derem o play em Ofegante? Eu quero tanto essa coisa da provocação mesmo, fazer as pessoas pensarem sobre certas coisas, quanto tocar elas naquele lugar que só a beleza é possível de tocar, né? Tem um certo tipo de emoção que a gente só consegue sentir olhando um quadro bonito, sabe? Vendo um filme se emocionando, ouvindo uma música se emocionando, né? Comigo é assim, por exemplo, tem músicas que eu ouço, sei lá, há 5 anos assim, porque me lembram de alguma coisa muito bela, e até hoje eu choro quando eu ouço e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eu quero fazer as pessoas pensarem sobre algumas coisas que talvez, por causa do nosso ritmo acelerado, a gente não consiga pensar, eu também quero que as pessoas se sintam tocadas pela beleza. Eu acho que acima de tudo, né, acima de criticar ou não alguém ou de reclamar, eu quero, na verdade, conseguir fazer uma coisa bela, conseguir fazer uma coisa que provoque esse deleite nas pessoas, né? Tocar o ser humano no profundo mesmo. Esse é o meu objetivo dentro da música, né? Que é o que eu gosto de sentir. Eu gosto quando eu sinto que os artistas conseguem fazer isso comigo. Então, nada mais justo do que eu tentar proporcionar isso também para os ouvintes, né? Para as pessoas que conhecem meu trabalho, que vão conhecer um dia. Eu sigo esse norte. Agora que Ofegante já está no mundo, qual é o futuro desse projeto? Podemos esperar uma turnê, clipe, apresentação especial? Podemos esperar clipe, sim. Inclusive, é uma coisa que eu vou trilhar pela primeira vez dentro
da minha obra, né, que é o videoclipe, que é uma coisa que eu dou muito valor, mas que nunca fiz. E a gente pode esperar, sim, shows. Eu vou fazer pelo menos 2 ou 3 shows que vão ser shows de lançamento. Vou tentar fazer em 3 partes diferentes de Belém, porque eu conheço pessoas, né, que têm acesso ao meu trabalho que moram em diversas partes da cidade. Então, eu vou tentar fazer em 3 lugares, pelo menos. E durante esse ano inteiro de 2026, eu vou volta e meia fazer, sim, algum show que não vai mais ser oficialmente o show de lançamento, mas que eu vou sempre estar reforçando não só essas músicas do álbum, essas músicas autorais do álbum, como as músicas autorais minhas no geral. Então, sim, vai ter videoclipe, vai ter show de lançamento, e eu acredito que em menos de um mês eu já vou estar divulgando essas coisas nas redes sociais. E pensando no Rafael como compositor, depois de expor tantas inquietações nesse EP, para onde a tua caneta e criatividade pretendem te levar daqui para frente? Olha, eu estava pensando nisso mais cedo, inclusive, né? Agora que eu já descarreguei todas as minhas raivas, não sei o quê, nessa história, eu estava pensando em experimentar mesmo esse outro meu lado, que é o lado, por exemplo, de pensamento mensageiro, é o lado de Lampejo, que é esse lado que tem essa influência também de Beatles, né? Cada vez mais caminhar para essa música que é uma aventura, que é um experimento, que foge muito daquela coisa de estrofe, refrão. Eu quero experimentar mais coisas, músicas mais longas, deixar aparecer um lado meu que eu nunca deixei aparecer, que agora que eu tô fazendo com essas músicas, como essas baladas que é Lampejo e Pensamento Mensageiro, né? Se eu fosse dizer um norte que eu jamais vou deixar a cultura popular de lado, porque isso é uma coisa natural de mim, escrever essas coisas e querer cantar essas coisas, querer cantar um boi-bumbá, o carimbó, é tudo muito muito espontâneo de certa forma, mas eu pretendo nos próximos trabalhos dar essa prioridade, né, a esse outro lado. Quem sabe depois eu também volto a fazer um álbum só de música popular, enfim, independente. Para quem quer te conhecer melhor e ouvir ofegante, onde tu pode ser encontrado nas redes sociais e plataformas musicais? A todos os lugares, todas as redes sociais, todas as plataformas de streaming, é só pesquisar Rafael Veredas, que vai estar disponível toda a minha obra, todo o meu trabalho também nas redes sociais, que é um trabalho muitas vezes caseiro, mas que é interessante. E é isso, todos os cantos, Rafael Veredas. Tem até no YouTube, enfim, todos os lugares. Só não tem o Tinder, mas de resto eu tenho tudo. Rafael, obrigada pela verdade, pela parceria, pelas músicas. E Mundo, Ofegante está aí disponível em todas as plataformas musicais. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, comentem a sua faixa favorita e a gente te aguarda para o próximo papo. Sucesso para ti, Rafa. Muito obrigado. Oi, Mundo! Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.